Chegamos ao capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Louvado seja o Senhor. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a seu irmão João, e os levou em particular a um alto monte. O relato de Mateus 13:53 a 17:8 descreve a maneira de seguir o Rei Celestial, desde a sua rejeição até a entrada na manifestação do reino. Os seus seguidores não somente partilharam da rejeição que ele sofreu dos judeus, como também foram perseguidos e até mesmo martirizados pelo sistema político dos gentios. Estavam com ele no lugar deserto, em situação de pobreza, contudo receberam seu rico cuidado. Quando estavam no mar tempestuoso, sob o vento contrário, ele andou sobre o mar, acalmou a tempestade e os conduziu ao destino. Nessa ocasião, muitos enfermos foram curados tocando-o. Então seus discípulos o seguiram a uma região gentílica, onde uma gentia endemoniada foi curada. Depois disso, eles o seguiram junto ao mar da Galileia e subiram com ele no monte, onde os enfermos de todo tipo foram curados. Ali a necessidade dos seus seguidores e da multidão foi ricamente suprida outra vez, no meio de um deserto desprovido. Depois disso, tanto os fundamentalistas como os modernistas de então vieram tentá-lo, e ele lhes deu a entender que iria morrer para servir-lhes de sinal singular. Ele então exortou seus seguidores a acautelar-se do fermento, tanto dos fundamentalistas como dos modernistas. Após tudo isso, ele conduziu seus seguidores para a fronteira da Terra Santa, perto de uma terra gentílica, para que tivessem a revelação acerca dele, da igreja e da cruz como a maneira de entrar no reino. Finalmente, eles introduziu na glória, na manifestação do reino. Visto que a transfiguração do Senhor ocorreu 6 dias após as revelações sobre Cristo e a igreja, dadas ao sopé do Monte Hermon, no capítulo 16, o alto monte aqui deve ser o Monte Hermon. Para receber a revelação sobre Cristo e a igreja, temos de estar longe do ambiente religioso. Mas para ter a visão do Cristo crucificado, precisamos estar num alto monte, bem acima do nível terreno. Versículo 2 do capítulo 17 diz: E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aleluia. Moisés morreu e Deus ocultou o seu corpo. Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6. Elias foi tomado por Deus ao céu. 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Deus fez essas duas coisas de propósito para que Moisés e Elias pudessem aparecer a Cristo no monte da sua transfiguração. Eles foram preservados por Deus para poderem ser as duas testemunhas na grande tribulação. Apocalipse capítulo 11, versículos 3 e 4. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. A lei e os profetas compõem o Antigo Testamento como pleno testemunho de Cristo. João capítulo 5, versículo 39. Agora Moisés e Elias aparecem e conversam com Cristo a respeito de sua morte, da qual já se falara no Antigo Testamento. Chegamos ao versículo 4 que diz: E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ao fazer essa proposta absurda, Pedro colocou Moisés e Elias no mesmo nível que Cristo, isto é, igualou a lei e os profetas a Cristo. Isso é absolutamente contrário à economia de Deus, ao propósito eterno de Deus, na qual a lei e os profetas são somente um testemunho de Cristo. Portanto, jamais devem ser colocados no mesmo nível que ele. Versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os cobriu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Essa declaração dada pelo Pai para vindicar seu filho foi proferida pela primeira vez quando Cristo subiu da água do batismo e representava sua ressurreição dos mortos. Esta é a segunda vez que o Pai faz essa declaração, agora para vindicar o Filho em transfiguração, que figura o reino vindouro. Depois que Cristo veio, devemos ouvir somente a Ele. Não mais devemos ouvir a lei ou aos profetas. Não, visto que estes se cumpriram em Cristo e por meio de Cristo. Versículo 6 diz:
Ouvindo-a, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus deles e, tocando-os, disse: Erguei-vos e não temais. E, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Cristo. Pedro propôs manter Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas, com Cristo. Deus, porém, os levou embora, não deixando ali ninguém, senão somente a Jesus. A lei e os profetas eram sombras e profecias, e não a realidade. A realidade é Cristo, amigo. Agora que Cristo, a realidade, está aqui, as sombras e profecias não mais são necessárias. Ninguém senão Jesus somente deve permanecer no Novo Testamento. Ele é o Moisés de hoje. Como tal, infunde a lei da vida nos seus crentes, naqueles que nasceram de novo. E também o Elias de hoje. Como tal, ele fala por Deus e declara a Deus dentro dos seus crentes. Esse é o propósito eterno de Deus. Versículo 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Só se pode ter uma visão clara a respeito do Jesus transfigurado e glorificado na ressurreição de Cristo, não é verdade? Versículo 10. E perguntaram-lhe os discípulos, dizendo: Por que dizem então os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Versículo 11. Ele respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Isso se cumprirá na época da grande tribulação, quando Elias será uma das testemunhas ali do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 e 4, como já foi profetizado em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Versículo 12. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Elias aqui se refere a João Batista, versículo 13, que veio no espírito e poder de Elias, e foi rejeitado e foi decapitado. Versículo 13. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Versículo 14. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, porque é epilético e sofre horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe-os a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então respondeu: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Ele então lhes respondeu: Por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa casta não sai senão por meio de oração e jejum. Realmente, existem castas de demônio que só saem quando nós levamos uma vida de oração e jejum. Versículo 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E eles o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. Versículo 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto de 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Imposto judeu para o templo, pago por cabeça e equivale a meio siclo. Versículo 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? No monte da transfiguração, Pedro ouviu a voz do céu que lhe ordenou ouvir a Cristo. Capítulo 17, versículo 5. Se ainda se lembrasse dessa palavra, teria levado a pergunta dos cobradores de impostos a Cristo para ouvir o que ele tinha a dizer, mas em vez disso, ele mesmo respondeu. Pedro havia respondido presunçosamente. Portanto, o Senhor o interrompeu e o corrigiu antes que ele começasse a lhe falar. Os filhos dos reis estão sempre isentos de pagar impostos ou tributos. O meio ciclo era pago pelo povo de Deus para o seu templo. Visto que Cristo era filho de Deus, estava então isento de pagá-lo. Isso era contrário à resposta de Pedro sobre o assunto.
Pedro havia recebido a revelação de que Cristo era o Filho de Deus e havia tido a visão do Filho de Deus. Agora, na aplicação do que vira, na aplicação prática, no dia a dia, ele foi posto à prova pela pergunta dos cobradores do imposto. Ele fracassou em sua resposta, porque se esqueceu da revelação que recebera e da visão que tivera. Esqueceu que o Senhor era o Filho de Deus e, como tal, não precisava pagar o imposto. Versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-o a eles por mim e por ti. Após calar a boca de Pedro, o Senhor, como profeta do Novo Testamento, o Elias de hoje, disse-lhe que fosse pescar. E ao fazê-lo, encontraria um estáter na boca de um peixe. Essa profecia se cumpriu. Pedro, sem dúvida, ficou perturbado por ter ido pescar e esperar que um peixe aparecesse com um estáter na boca. O estáter, já disse, equivale a um ciclo. Após convencer a Pedro de que não precisava pagar o meio ciclo, o Senhor, como legislador do Novo Testamento, Moisés de hoje, ordenou a Pedro que o pagasse por ele. O Senhor fez isso de propósito, para ensinar a Pedro que no propósito eterno de Deus proposto no Novo Testamento, ele é único. Nem Moisés, nem Elias, nem Pedro, nem qualquer outra pessoa tinha posição de falar ou dar ordens. Somente o Senhor. O Senhor cuidou das necessidades de Pedro enquanto o estava corrigindo e ensinando. É sempre assim que o Senhor se relaciona conosco. Louvado seja o Senhor.